Senhoras senadoras e senhores senadores, na semana passada, senhor presidente, todos nós assistimos, estarrecidos, via satélite, no horário nobre de televisão, a uma morte anunciada. Um trabalhador brasileiro, homem com 55 anos, deu entrada no principal hospital público de Belém, no Pará, com um infarto. Não foi atendido e morreu horas depois, sem nenhum tipo de atendimento. Esta cena, somada a muitas outras, que são vividas diariamente por brasileiros de todos os rincões, representa a falência do nosso sistema público de saúde. Sobre esse assunto, tive a oportunidade de visitar no último dia 28 de junho a Academia Nacional de Medicina no Rio de Janeiro, onde conversei longamente com o seu presidente, o ex-secretário de Estado de Saúde do Estado, Dr. Antônio Luiz Medina. Falamos sobre o que vem ocorrendo nas regiões metropolitanas, onde apenas um pequeno número de municípios detém os equipamentos médicos hospitalares básicos, materiais e medicamentos, que asseguram um razoável atendimento ambulatorial e hospitalar. Aliás, essa é uma questão que já foi percebida pela população. Tanto que cresce continuamente o fluxo migratório de pacientes residentes em municípios de baixa arrecadação, sem infraestrutura médica, para os municípios onde há capacidade instalada. A imprensa tem apontado a sobrecarga imposta aos hospitais da rede pública nas principais cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Brasília, dentre outras. Mas o ponto central a ser observado, como assinala o Dr. Medina, é o agravamento do quadro clínico durante essa peregrinação em busca de assistência médica nas unidades de saúde. Há, inclusive, grandes reflexos econômicos, na medida em que o custo do tratamento é significativamente menor em sua fase inicial. Senhor presidente, cabe perguntar o que vem determinando esse contexto em que o número tão elevado de municípios não é capaz de oferecer atendimento mínimo de saúde aos seus moradores. Podem os legisladores contribuir para melhorar esse quadro? E para responder, em parte, a essas questões que ocupam esta tribuna, penso que alguns aspectos vinculados à gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS, são determinantes para explicar o contexto atual. O primeiro deles é que o SUS remunera o atendimento hospitalar e ambulatorial sobre a produção realizada, o que implica, convenhamos, a existência prévia de infraestrutura para o atendimento médico. O segundo aspecto está relacionado à remuneração que é paga pelo SUS, referente aos procedimentos médicos realizados, aquém daquele necessário à implantação e manutenção de unidades públicas de saúde. Nos últimos 12 anos, a tabela do SUS foi corrigida em 37,30%, enquanto o IGPM, que atualiza as tarifas públicas como energia, aumentou em 401,7%. O terceiro aspecto está associado à desigualdade no perfil de arrecadação dos municípios que compõem as regiões metropolitanas. Esse fenômeno ocorre com maior ou menor intensidade, mas é praticamente uma constante em todo o país. Aliás, é interessante observar como as desigualdades naturalmente vão se consolidando. Na região do entorno de Brasília, a desigualdade é ainda maior. De um lado, o Distrito Federal, onde reside 2/3 de toda a população metropolitana. Do outro lado, estão 1,5 milhão de brasileiros, que integram os demais 21 municípios do entorno. Para estes são destinados apenas 8% do total arrecadado pelo DF.
Evidentemente que essas prefeituras do entorno, fragilizadas em suas finanças, não irão dispor de recursos próprios para financiar a construção e manutenção da infraestrutura necessária ao atendimento médico. E o pior, pouco podem esperar do Sistema Único de Saúde, que remunera por produção, agravando as desigualdades. Em 2005, esses 21 municípios foram contemplados com 13% do total repassado pelo SUS, cabendo a Brasília a parte do leão de 87%. Isso da região metropolitana. Em menor intensidade, o mesmo fenômeno se apresenta em regiões metropolitanas como Natal, Maceió, Recife e Belo Horizonte. Também em Itabuna, na Bahia, conforme notícia divulgada pela Prefeitura. Aspa, o Sistema Municipal de Saúde atende pacientes de quase 100 municípios, com uma população de quase 3 milhões de habitantes. O que chama a atenção é que 60% do atendimento de urgência, de emergência e de cirurgias do hospital são para pacientes de outros municípios. Os exemplos se multiplicam pelo Brasil afora. Portanto, senhoras senadoras e senhores senadores, a defasagem da tabela do SUS, onde os valores apresentados são muito inferiores ao custo efetivo do procedimento médico, determina o aumento real da responsabilidade econômica de estados e municípios na cobertura da assistência médica. E mais, a desigualdade do perfil de arrecadação dos municípios, que compõem as regiões metropolitanas, explicam a concentração de equipamento nos municípios polos e os fluxos migratórios de pacientes que para eles convergem. É preciso construir propostas para esse Brasil real, composta por centenas de municípios sem acesso aos avanços tecnológicos do mundo globalizado. Avanços que hoje asseguram melhoria da qualidade e aumento da expectativa de vida de seus cidadãos. Creio que nossas políticas públicas de saúde devem buscar a capilaridade que possibilite o melhor viver também aos brasileiros residentes em municípios de menor renda per capita, que no fortalecimento da economia regional ou em ações sociais que possibilitem a ampliação do acesso à saúde e à educação. Retorno à conversa que tive com o Dr. Medina, presidente da Academia Nacional de Medicina. Defendeu ele com entusiasmo a proposta do ministro Temporão de incorporar a determinados postos de saúde equipamentos que possibilitem o atendimento de urgência. Contou-me que estava bem familiarizado com o tema, porque havia orientado o grupo de trabalho na formulação de projeto de criação de unidades de saúde capazes de realizar atendimento de urgência nos municípios da Baixada Fluminense em 2005. Segundo o relator, a ideia principal do projeto é socorrer as pessoas que hoje entram na emergência dos hospitais, dos grandes centros, e são encaminhados para o serviço de pronto atendimento. Esse serviço responde por cerca de 90% de atendimento de emergência hospitalar. Assim, postos dotados de equipamento para atendimentos de caso de urgência responderão a grande parte da demanda da população por assistência médica imediata, com um custo muito menor do que aquele observado em unidade hospitalar. Disse ainda que o ministro Temporão certamente poderá assegurar em cada unidade criada o fornecimento gratuito de medicação prescrita, ponto que considera fundamental ante a exclusão de mais de 50% da nossa população do mercado de medicamentos. Saí do encontro com o eminente presidente da Academia Nacional de Medicina, pensando em qual resolutividade das consultas médicas do SUS, se metade de nossa população não tem acesso a medicamentos. Pedi à minha assessoria que levantasse